Eu estou aqui na Mostra de Tiradentes porque vai ter agora a coletiva com a atriz homenageada dessa edição, a atriz Bruna Lindsmeyer. Você confere os melhores momentos da coletiva agora. Você está sendo aqui homenageada nessa mostra e rever seus trabalhos, em algum momento você pensou: olha, eu não imaginei que essa cena nesse filme fosse dar certo. Você lembrou de alguma história, algum sentimento do set de filmagem? Então, complementa a pergunta dele: em qual momento mais te marcou? Quais os trabalhos que mais te marcou nessa carreira, nessa trajetória? É louco porque toda vez que eu começo a fazer um filme novo, eu lembro do quão difícil é. Depois que é tipo se apaixonar. Aí você se apaixona e aí depois você só se apaixona porque você esquece o que é sofrer de amor. Porque se você lembrasse como dói sofrer de amor, ou levar um pedaço pra pessoa, eu nunca mais vou me apaixonar. E fazer um filme é um pouco assim, você fala: puta, é difícil pra caralho, dá muito medo. Eu me sinto num certo pântano no começo. Parece que não tem nada onde eu vou me apoiar, parece que tudo é uma coisa meio gosmenta, meio sem forma. E depois vai acontecendo. Então, eu tô lembrando mais disso, porque eu tô começando um novo processo do filme da Mayara Santana agora, do que por assistir. Porque quando assiste, eu sou uma pessoa otimista, então eu só lembro da coisa boa. Mas toda vez que começa o trabalho, eu falo: nossa, é muito angustiante, assim, tem momentos de muita angústia. E do que me marcou, é difícil, porque eu acho que todos os filmes deixam as suas marcas, né? Às vezes os filmes não deixam, às vezes os filmes deixam pessoas que eu vou carregar pra vida. Às vezes os filmes, um filme ok, foi legal, mas ficou alguém que eu vou carregar pra minha vida, que eu vou trabalhar de novo, que vai ser uma parceira de pensamento do mundo. Então acho que todo filme tem a sua marca, assim. Mas eu tenho um carinho muito especial por Uma Paciência Selvagem que começa até aqui, que vai passar hoje presencialmente, junto com A Frente Vira Queixo pra Trás. Então Uma Paciência foi um marco pra mim, assim, de trabalhar com Elis Sarney, que vai se transformando num grande parceiro depois, junto com o Clary, desse cinema queer, desviante, provocativo, e de histórias que ele estava contando ali que só ali estava acontecendo. E aí está acontecendo nesse cenário de curtas-metragens, né? Então acho que os curtas-metragens, eles me interessam muito porque tem algumas histórias que a gente ainda está contando ali. E que as nossas políticas públicas ainda estão alcançando ali, nos curtas. Então é um lugar de muita potência, assim, de olhares muito frutíferos sobre a nossa existência, a nossa passagem no mundo. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Paciência, eu tenho um carinho muito grande pelo Cidade Canto, porque eu sou muito fã da Juliana e ela era meu top 3 de pessoas que eu queria trabalhar. E aí um dia esse filme chega através dela e da Sarah, e é um filme misterioso. E é um filme que é muito a Juliana. Então, quem conhece um pouco da Juliana e assiste o filme, você fala: é muito ela, é muito íntimo aqui. E eu gosto desses filmes que sustentam o mistério. Então, tenho muito carinho por esse filme também. Agora é difícil cair nesse negócio de legenda do filme, né? Vou parar tudo. Eu queria aproveitar então esse gancho e te perguntar, André Guerra, do Diário de Pernambuco, primeiro. A tua trajetória, ela está amadurecendo cada vez mais, conforme você faz esses filmes cada vez mais variados, né, em termos de gênero. E ontem foi dito pelo meu filho como a atuação é o trabalho mais difícil, né, a condição mais difícil. Eu queria te perguntar o quanto você concorda com isso e quanto isso vem aumentando ou diminuindo ao longo do seu processo de amadurecimento. Eu não acho que é mais difícil. Eu acho que tem muita coisa que a gente faz assim, que é muito difícil. Escrever um roteiro é difícil pra mim. Fazer direção de arte, efeitos especiais, fotografia, enquadrar, ter responsabilidade sobre o que você enquadra, o que você tira da tela, o que você deixa aparecer. Hoje eu acho que o generoso, né, dizer que é mais difícil, é muito difícil. Porque eu acho, da parte do que eu acho difícil, complexa, é um pouco do que eu falei ontem, porque é um ofício que, do meu ponto de vista, é constante. Ele acontece o tempo todo. É um olhar sobre o mundo, é uma curiosidade que eu tenho com as pessoas,
pro meu jeito de olhar para as pessoas, para as histórias que eles contam. Então, uma personagem, ela não se compõe só na hora da pré e dos ensaios, ela é um pouco a vida toda que eu vivi até aqui, toda a minha curiosidade, escuta e memória que eu carrego comigo, que eu posso usar em uma personagem específica. E isso demanda também uma consciência muito grande de mim mesma, assim. O que eu posso realizar com o meu corpo fisicamente, o que a minha imagem carrega, do que eu posso entregar, do que eu não posso entregar, o que eu sei que é Bruna e eu posso ter consciência de tirar de uma personagem ou não. Sei lá, no Baby, por exemplo, em algum momento o Marcelo falou assim, acho que a Jana não precisa ser simpática, porque eu sou muito simpática. Então, e é automático que isso entra. Então, como ter consciência disso e poder escolher aquilo que eu preciso, essa personagem não precisa agradar. Então, isso é um exemplo mais simples, mas eu acho que ele se complexifica, assim, o que eu trago como coluna, e aí isso é um trabalho de autoconhecimento muito grande, para poder dar limites e ter espaço para outras coisas surgirem que não sou eu. Renato Balafonte, repórter, minha pergunta em duas partes. Eu queria saber quais foram os primeiros filmes nacionais que você teve contato, ou o primeiro, que fez você se apaixonar pelo cinema nacional e querer ser atriz. E a segunda parte, que o cinema nacional está em festa, com as 3 indicações ao Oscar. E eu queria que você comentasse isso e como está a sua torcida para a Fernanda Torres. Nossa, que fio para puxar agora, eu não lembro qual foi o primeiro, mas com certeza foi o filme de Sessão da Tarde. Com certeza foi o filme que passou sábado à noite na Globo. Eu lembro muito de Deus é Brasileiro, quando eu era criança. Mas eu via, mas é isso, eu via muita televisão, então eu ficava na televisão. E a segunda pergunta era sobre essa festa que a gente está vivendo, né? Que tem o bloco da Fernanda Torres, vocês estão sabendo. Que lindo, né? Porque eu acho que a coisa que mais me emociona em tudo isso que a gente está vivendo com a Emerson aqui é o quão poderoso é esse lugar de pertencimento. Às vezes a gente negligencia, acha que não é, mas é uma sensação gostosa demais pertencer. Você fala, cara, por mais que muitas pessoas têm críticas ou considerações sobre o filme ou sobre a história, mas é falado com a nossa língua, sobre a história, uma história de muita dor que a gente viveu no nosso país, que está na tela, uma das grandes atrizes do nosso país que a gente assistiu Os Normais. Então, essa sensação de pertencimento, ela é muito poderosa. Eu acho que a gente está vivendo isso em comunidade nesse momento, assim. E isso é o poder que a cultura tem, de fazer uma colinha entre a gente é tão diferente, apesar de ser do mesmo lugar, mas tem algumas coisas que nos conectam. E o que nos conecta é a cultura, é a história que a gente compartilha, mesmo sem decidir que quer compartilhar. Os Normais existirem não é uma coisa que eu escolhi ou não escolhi. É nosso, gente. Estava passando na TV, a gente viu. Isso é cultura. É uma coisa que nos atravessa, mesmo que a gente não queira. Nos pertence. Eu acho que essa é a coisa mais poderosa, assim, mais emocionante que eu sinto com tudo isso de mundo que está acontecendo com isso. Eu, Santa Gomes, primeiro, parabéns pela homenagem, pela trajetória que você tem. Você estava falando de aspectos de coisas que vão você e o personagem. E o contrário, o que acontece? Você sente que cada uma fica marcada de alguma forma ou não? Você consegue identificar, essa aqui eu identifico a graça, essa aqui fazendo comunicação. Como que é esse processo? Não, as personagens ficam. Elas ficam. Cada uma delas deixa um pouco. Aquela coisa, né? Leva um pouco de si, deixa um pouco do outro. Mas elas ficam, porque o trabalho, para mim, o trabalho todo que eu gosto de fazer de pesquisa de personagem, de encontrar um pouco quem são as personagens do mundo, pedaços delas, das pessoas, no fundo é para que eu, Bruna, me emocione e me permita atravessar pela história dessa personagem. Então, aí quando eu me emociono em cena, ou quando eu dou gargalhada, eu acho alguma coisa engraçada em cena, é através de alguém. É quase que um caminho, um túnel entre as pessoas do mundo, uma personagem e aí eu. Então,
esse processo de me emocionar e de me abrir para uma personagem permanece, não tem como, assim. A maneira como eu fui impactada pela solidão que eu presenciei de muitas mulheres no Pantanal, através da Margarida, carrega uma emoção. Eu me emociono muito pensando nas histórias que eu ouvi daquelas mulheres lá. O que eu vivi na sala de ensaio, nas pesquisas, no centro da cidade, nas festas queer do centro da cidade, numa paciência selvagem que você vê aqui, me marcaram para sempre, eu levar. E isso é bonito demais, né? Eu acho que essa é a coisa bonita dessa produção, assim, poder entrar em contato com histórias, pessoas que não necessariamente a pessoa que fosse conheceria ou teria acesso.